porque nessa época todo mundo vinha para o Brasil para tentar uma vida melhor, e o meu padrasto já estava aqui no Brasil, a minha mãe veio depois com 4 filhos, 3 mulheres e um homem. Comecei a trabalhar de serralheiro numa fábrica, depois fui trabalhar na feira, fui feirante 7 anos, aí depois fui vendedor, mais de 25 anos vendedor de metalúrgicas. Porra. Então a maioria vinha para o Brasil, sendo que havia cotas. Além da carta de chamada, o Brasil na época dava 30 mil pessoas por... Primeira coisa que eles iam fazer era uma casa. Aquilo, eu costumo dizer que eles iam se plantar aqui no Brasil através da casa. Era um sinal de que eles estavam no Brasil para ficar aqui. Por isso, aí, quer dizer, aí o que amenizava, voltando à história das casas regionais? O que amenizava a saudade deles? As casas regionais. Mas a casa era importante, tanto é que a primeira casa que nós tivemos... Eu vim do solteira e logo comecei a frequentar, porque as festas, na época era a melhor casa que tinha. Muito casamento saiu de dentro da casa dos pobres. Acho que a maioria dos imigrantes que veio, não vamos falar em português, eles chegaram aqui e lutaram igual a mim, graças a Deus, lutaram, vieram para trabalhar, a maioria. No caso, meus tios e a maioria dos portugueses contribuíram muito. Eu até vou citar o caso dos comerciantes. A imigração em massa de português para o Brasil, principalmente para o Rio de Janeiro, claro que tem deixado o lado bom, né? Claro que tem. Por quê? Porque... quando eu cheguei aqui, você tropeçava com seus patrícios na rua. Você ia no armazém, era português, na mercearia era português, ia na padaria, era português, ia no bonde, era português, e pegava um táxi, era português. Depois que a gente fica no Brasil, quase 60 anos igual já eu estou, é difícil de dizer não gosto do Brasil. O que mais assusta o Brasil agora é a violência. É uma pena. É uma pena, porque o Brasil, para mim, é a terra mais maravilhosa que tem. Eu me considero um brasileiro português. Por quê? Porque é aquela história que já comentei a minha vida. Eu vim para cá, fui bem acolhido, graças a Deus até hoje. Sempre me dei muito bem, eu tenho muitos brasileiros, conheci amigos de demais. E a minha família toda é brasileira agora. Aqui nós encontramos no Brasil e no povo brasileiro a receptividade, a aceitação da nossa cultura, do nosso modo de fazer. Eu nunca senti animosidade nenhuma. Eu até depois me naturalizei brasileira, porque eu fui professora primária, certo? No Colégio São Fabiano. Depois fiz concurso público na Previdência e passei. Quando me naturalizei, porque naquela altura não tinha dupla nacionalidade, naturalizava, eu nem por isso me senti menos portuguesa ou mais brasileira, senti a mesma coisa, luso-brasileira, que eu acho que eu sou luso-brasileira, não gosto de luso-descendente não, gosto de luso-brasileira. Então, me sinto, mais uma vez, duplamente feliz de ter nascido em Portugal e vivido no Brasil. Portugal é minha terra natal, que eu jamais poderia renegar. E por quem eu também tenho amor, tanto que eu lido nas tradições portuguesas. Mas o amor pelo Brasil é diferente, porque eu passei muita fome lá em Portugal em criança. E aqui, no Rio de Janeiro, em quase 60 anos, nunca teve um dia sequer que eu não tivesse 20 reais no bolso para comer um prato feito. Nunca, dia nenhum. Então, isso aqui é um país abençoado por Deus. Portugal é um exemplo, para mim, é a terra dos meus antepassados, porque todos eram portugueses, e por sinal todos poveiros, desde meu bisavô, tudo poveiro, tudo. Não tem outra... Então, para mim, é um exemplo de cultura, um exemplo de fortaleza, porque eles não se deixam derrubar. Eu já vista lutar contra os mouros e tudo, e aquelas coisas todas. Portugal sempre mostrou. Portugal é o meu país, é a minha mãe, é a minha pátria.
E é lá que eu pretendo acabar com os meus ossos. Portugal são os amigos, ir lá visitar as pessoas, vale a pena. Portugal, para mim, significa muita coisa. Significa muita saudade, significa muito amor pela minha terra, muito amor. Uma saudade muito grande sempre. Significa isso. Saudade. Já tenho minha mãe lá, enterrada, meu pai. Muita saudade. O meu lazer é ir a Portugal. Não faço questão de vir para mais lugar nenhum. Mas a Portugal eu faço questão enquanto der.